Recentemente eu estava relendo um dos meus livros favoritos, chamado O Dicionário das Tristezas Obscuras, que talvez não tenha o nome mais convidativo do mundo, mas ainda assim é um livro bem interessante. Porém, nessa releitura, o último capítulo do livro me atingiu de uma forma bem diferente. Ele fala sobre a sensação agridoce de que todas as coisas têm um fim, e como em certas situações, você já percebe logo depois de algo começar que aquilo eventualmente vai terminar. Eu li e reli essas 5 páginas por um tempo e depois eu fiz o que toda pessoa normal faria. Fiquei pensando em círculos sobre esse assunto pelas próximas 97 horas. Esse vídeo é uma tentativa de organizar todas as ideias e conclusões que eu tive, a mais importante, inclusive, tendo relação com, acredite ou não, abelhas. Acho que é seguro dizer que durante a nossa vida, a gente não tem certeza sobre quase nada. Na maioria das vezes, por mais que a gente faça planos bem detalhados, quanto mais o tempo passa, maior é a chance de algo não ir exatamente como planejamos. Porém, no meio de toda essa confusão, tem uma coisa que foge dessa regra. Algo que, não importa o quanto a gente tente, é impossível evitar. Tudo tem um fim. É claro que quando a gente é criança, a gente não tem total noção disso. Nós nos sentimos como donos do mundo, mesmo que esse mundo seja apenas algumas ruas. Porém, eventualmente, o seu melhor amigo ou amiga se muda para outra cidade. Você olha para o seu brinquedo preferido e vê que algo que estimulava tanto a sua criatividade e te fazia tão feliz, do nada, passou a ser só mais um brinquedo qualquer. O animal de estimação da família envelhece e, um dia... Bem, aos poucos, a gente aprende que o para sempre não passa de uma frase legal que aparece nos filmes e desenhos que a gente assistia. Falando dessa forma, parece que o fim sempre é ruim, mas curiosamente, em algumas situações, ele não é tão ruim assim, né? Na verdade, ele pode chegar a ser até um pouco reconfortante. Me usando como exemplo, é claro que se eu estiver fazendo algo que eu goste, eu talvez não ache legal que aquilo termine, mas me obriga a ir em um bloco de carnaval, por exemplo, e eu vou aguardar pelo fim daquele momento como se fosse a coisa mais importante do mundo. O que, é claro, é de se esperar de uma pessoa como eu, que tem o ânimo e a predisposição de uma casa mal assombrada. A maior ironia nisso é que em casos de desconforto eu sempre estou 100% consciente sobre o que está acontecendo, enquanto em situações boas eu talvez não aproveite o tanto que eu poderia, justamente porque eu estou triste pelo fim antes mesmo de ele ter chegado. Olhando dessa forma, parece que o melhor seria esquecer que o fim existe em situações boas, só que o problema é que ignorar completamente o fim também pode te fazer se sentir muito mal quando ele inevitavelmente chegar. Mas então calma aí. Se eu entendo que tudo tem um fim, isso pode me deixar triste. Mas se eu ignorar que tudo tem um fim, eu também posso ficar triste quando ele chegar. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, isso varia de pessoa para pessoa, mas o que me ajudou muito foi entender que o significado e a importância das coisas não estão conectadas apenas ao tempo que elas duram. Você pode passar 1 hora com as pessoas que são importantes para você, ler um bom livro enquanto escuta a chuva caindo lá fora, ou até mesmo passar o dia todo comendo Nutella e assistindo aquela série que você gosta. O fato dessas situações terem um fim não tira o valor delas, né? Mesmo porque, se o fim está fora do nosso controle, qual que é o benefício em focar totalmente nele? Porém, existe um momento onde nem sempre é fácil ser tão racional assim. Em algum momento do futuro, depois que você não estiver mais aqui, alguém vai se lembrar de você pela última vez. De todos os tipos de fins que enfrentamos na vida, a morte é, sem dúvidas, o mais impactante. E eu vou tomar muito cuidado ao falar sobre isso porque cada pessoa interpreta esse assunto de uma forma diferente. Então tenha em mente que o objetivo aqui não é, de forma alguma, diminuir a dor da perda de uma pessoa querida ou contrariar alguma crença que você possa ter. Durante a história tivemos diversas interpretações do que acontece após a morte. Algumas pessoas acreditam em um céu e inferno, onde a pessoa viverá em paz ou pagará por seus pecados. Outras acreditam na reencarnação. Já outras pessoas acham que não existe nada após a morte. E essas são só algumas das interpretações. Como isso é muito subjetivo e vai da crença de cada um, a gente não vai focar nisso agora, mas sim no impacto que o nosso próprio fim pode ter durante a nossa vida. Eu geralmente vejo 2 extremos. No primeiro, a pessoa se preocupa muito com a sua morte, a ponto de ter ansiedade e estresse porque quer tentar ser produtiva a todo momento.
Já no segundo, a pessoa não se preocupa nem um pouco e tenta viver como se o fim nunca fosse chegar. Eu já tive ambas as ideias em diferentes momentos da minha vida e, na minha opinião, as duas situações são ruins. O estresse e a ansiedade relacionados a querer estar ativo e fazendo algo o tempo todo podem te corroer de dentro para fora e causar o efeito contrário ao esperado. Da mesma maneira, não se preocupar com o inevitável fim pode te fazer procrastinar e não dar a devida importância a momentos e conquistas até que seja tarde demais. Encontrar o balanço nisso não é nada fácil, e não vai ser eu, uma pessoa que consegue fazer a proeza de deixar um miojo queimar, que vai te revelar os segredos da vida. Mas depois de pensar muito nesse assunto, eu tenho sim uma conclusão para compartilhar com você. Depois de muita reflexão, eu entendi que o motivo de eu ter me sentido diferente ao ler essa parte do livro dessa vez é que a minha interpretação sobre o fim mudou. Sempre que eu lia ela, a sensação que eu tinha é que ela falava de algo ruim, algo que deveríamos detestar e que era um mal contra a vida e tudo o que ela representa. O motivo principal disso é que eu interpretava o fim como algo fora do ciclo, como se ele fosse separado do início e do meio, uma espécie de intruso que só existia para atrapalhar o equilíbrio natural das coisas. E hoje eu percebo que não é bem assim. Na verdade, nós é que escolhemos o que o fim representa para nós. Ele pode sim ser algo ruim e triste, que nós tememos e nunca queremos que chegue. Mas ele também pode representar algo maior, fazer parte da jornada e ser tão importante quanto o começo. A transformação de um momento em memória, algo do qual estamos cientes e que aceitamos, mas que, apesar disso, não nos faz agir com menos intensidade e propósito. Muito pelo contrário. O fato de sabermos que ele eventualmente chegará pode nos fazer querer aproveitar da melhor forma os momentos que a gente ainda tem. Lembra que no início do vídeo eu disse que abelhas me ajudaram a ter uma conclusão importante? Para explicar isso, eu vou compartilhar com você algumas palavras que eu peguei emprestadas dessa parte do livro. Para as abelhas, o verão nunca acaba. Elas vivem no máximo alguns meses, apenas o suficiente para sentir a mudança das estações. Você pode ouvi-las zumbindo nas profundezas de suas colmeias, trocando doces que reuniram do mundo, misturando o néctar livremente como se nada disso fizesse diferença, sabendo que nunca viverão o suficiente para provar tudo. E no entanto, mesmo vivendo por pouco tempo, o mel produzido por elas é uma das poucas coisas do mundo que não tem data de validade. Talvez o som que elas emitem seja apenas outra maneira de dizer: nós estamos aqui e vamos viver da melhor forma que podemos. Dure o tempo que durar.